Existem relações que não começam mal e até parecem viáveis, confortáveis, mas com o aumentar da intimidade começam a pedir demais de quem somos e passamos a ter a sensação de andar a pisar em ovos. Relações onde com o tempo deixamos de falar livremente, onde começamos a escolher as palavras, a medir o tom, a evitar certos temas, a suavizar quem somos, só para que o outro se mantenha bem. E quando damos por nós, já não estamos numa relação, estamos numa gestão emocional constante. Isto tem nome, não é cuidado, não é sensibilidade, é adaptação por sobrevivência emocional. Pisar em ovos não é uma forma de amar, é um sinal de que a tua liberdade dentro daquela relação já tem limites. E o mais curioso é que muitas vezes isto acontece em silêncio. Não há gritos, não há conflitos constantes. Há apenas um acordo invisível. Se eu não tocar em certas coisas, tudo fica bem. Mas a que custo? O custo é deixar de ser inteiro. É começares a filtrar o que sentes. É aprenderes que a verdade, quando é mais profunda, desestabiliza. Então, mais vale não ir lá. E do outro lado, não está necessariamente alguém com um ego grande. Está muitas vezes alguém com um ego frágil. Alguém que precisa de validação constante, que não sabe lidar com o confronto, que sente que qualquer verdade mais direta como uma ameaça. E então cria, consciente ou inconscientemente, relações onde não é questionado, onde é constantemente validado, onde o outro se adapta mais do que ele cresce. Mas isso não é encontro, é dependência emocional disfarçada de harmonia. Porque uma relação verdadeira não é aquela onde nunca há desconforto, é aquela onde o desconforto pode existir sem que o vínculo se quebre. Onde há espaço para dizer: isto tocou-me, isto não me fez bem, isto é importante para mim, sem medo de perder o outro por isso. Então talvez a pergunta mais honesta seja esta: eu posso ser eu nesta relação ou só posso estar se me ajustar? Se tens de estar sempre a massajar o ego do outro para que tudo corra bem, então não estás a construir uma relação. Estás a manter um equilíbrio frágil que depende de te diminuir. E isso, com o tempo, cobra um preço alto. Porque nenhuma relação vale a tua ausência dentro dela. E há uma dor muito silenciosa nisto tudo. A de perceber que foste desaparecendo aos poucos, enquanto tentavas manter a ligação viva. No início, parecem apenas pequenos ajustes. Não dizer aquela coisa, não tocar naquele assunto, esperar o momento certo, ter mais cuidado, ser mais leve, mais compreensiva, mais paciente, até que um dia percebes que já não sabes onde termina a tua compreensão e começa a tua anulação. Porque quem vive constantemente a pisar em ovos entra num estado de hipervigilância emocional, está sempre a ler o ambiente, sempre a interpretar expressões, silêncios, mudanças de energia, sempre a tentar antecipar o que pode destabilizar o outro. E isto cansa profundamente. Cansa porque obriga a pessoa a abandonar a espontaneidade. E sem espontaneidade não existe intimidade real. Existe apenas desempenho emocional. A pessoa começa a representar versões mais aceitáveis de si própria para garantir estabilidade na relação. Mas estabilidade conquistada à custa da verdade nunca é paz, é contenção. E mais duro é que muitas vezes quem faz isto nem percebe imediatamente que está a sofrer. Porque aprendeu, talvez desde cedo, que amar é adaptar-se, que amar é ter cuidado, que amar é evitar conflito, que amar é proteger o outro até de si mesmo. Mas não. Amar não é viver em tensão subtil permanente. Uma relação saudável não exige
que tu desapareças para funcionar. Não exige que amputes partes tuas para manter o outro confortável. Porque quando alguém só consegue sentir-se bem a teu lado, se tu fores pequeno, cuidadoso, filtrado e emocionalmente domesticado, essa pessoa não está preparada para encontrar outro ser humano inteiro. Está apenas preparada para relacionar-se com aquilo que não ameaça a sua fragilidade interna. E aqui existe algo muito importante de compreender. Pessoas que precisam constantemente de validação e massageamento do ego raramente procuram relações verdadeiramente profundas, procuram relações reguladoras, procuram pessoas que as tranquilizem, as confirmem, as alimentem emocionalmente e evitem colocá-las frente às próprias inseguranças, porque profundidade real obriga-nos a olhar para nós próprios e isso nem toda a gente suporta. Por isso é que tantas relações vivem apenas na superfície, funcionam enquanto houver leveza artificial, distração, conversa superficial, entretenimento emocional. Mas no momento em que parece a verdade, a estrutura abana. Porque verdade revela que a harmonia não existia. A verdade revela o que a harmonia escondia. E talvez uma das maiores maturidades emocionais seja esta: perceber que nem todas as pessoas querem realmente profundidade, apesar de dizerem que querem. Muitas querem apenas conforto emocional, sem confronto interno. Mas relações profundas exigem outra coisa. Exigem capacidade de ouvir, capacidade de falhar, capacidade de rever comportamentos, capacidade de não transformar tudo numa ameaça ao ego. E isso implica maturidade emocional. No fundo, uma relação saudável é um lugar onde tu podes respirar, onde não precisas de ensaiar frases antes de falar, onde não precisas de calcular emoções, onde não tens medo de existir na tua verdade. Porque amor, amizade, vínculo verdadeiro não são lugares onde andamos a pisar em ovos. São lugares onde podemos finalmente pousar os pés no chão.